Shalom pessoal, voltamos então para mais um vídeo interessante. Então já deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E o tema de hoje é uma introdução do assunto que nós vamos entrar, ok? Que é escatológico e o porquê de tudo isso que está acontecendo. Eu vou deixar aqui, não minha opinião, mas base bíblica para que eu venho falando aqui, tanto de Gênesis a Apocalipse, ok? Então, bora para o vídeo. É verdade. Então, pessoal, eu falei, né, no vídeo passado, nós íamos estar discorrendo de todos esses assuntos aí até chegar na questão dos 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças, ok? Só que esse assunto aqui é introdutório, né, o porquê de tudo que o Senhor vai, né, trazer esse julgamento sobre a terra. E nós não podemos passar batido um dos motivos, ou o motivo principal, que seria o que está em Mateus capítulo 24, né, que todos já conhecem, que é o pequeno Apocalipse, né? O pequeno Apocalipse não, porque ele é um roteiro escatológico, junto com Mateus 25, ok? Que são as parábolas escatológicas, ligadas a Mateus 24. Então, Mateus 24 tem um texto clássico lá, e como em Lucas capítulo 17 também tem, ok? Também cita, tá? Que são os sinótipos, os evangelhos que têm passagens semelhantes. Só que o Lucas 17, ele acrescenta um detalhe a mais, tá? Então, Mateus 24, ele diz: assim como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Então veio o dilúvio e levou a todos. Lucas 17, ele acrescenta: também aconteceu nos dias de Ló. 2 vezes nos dias de Ló. Então, você precisa entender o que o Senhor estava falando aqui, o que estava acontecendo nos dias de Noé e o que estava acontecendo também nos dias de Ló, ok? Aconteceu nos dias de Ló, e é imprescindível você entender as passagens bíblicas que eu vou deixar aqui. O interlúdio do dilúvio até os dias de Ló, ok? Que é os dias de Abraão, quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, dá aproximadamente 415 anos, mais ou menos, se você colocar na linha temporal. Em torno de 400 anos de um evento, dilúvio, a outro evento que ele cita ali, que são os dias de Ló, ok? Aproximadamente 400 anos. E todo mundo sabe que o que acontecia nos dias de Noé tá em Gênesis 6. Então, Gênesis 6 é um texto chave para você entender o que estava acontecendo nos dias de Noé. Porque se você não entender o que acontecia nos dias de Noé, o que acontecia nos dias de Ló, você não vai entender por que o Senhor manda, né, um outro julgamento agora, não esse mais com água, mas através do fogo, para julgar toda a terra, ok? Então, o que acontecia nos dias de Noé? Todo mundo sabe, nos dias de Noé, os heróis apareceram, né? E o herói bíblico que ele cita lá não é o mesmo herói que você vê hoje aí nos filmes de Hollywood, que a gente cansa de falar aqui e mostrar, né? Como essa manipulação para você ter um certo tipo de adoração a esses heróis. Então, tem vídeos meus gravados aí de mais de ano atrás falando sobre isso, né? Muitos vídeos novos, de filmes novos foram lançando, eu fui falando sobre a questão dos heróis. Só que os heróis, diferentemente do que a mídia implanta na nossa cabeça hoje, não são os heróis do passado de Gênesis 6. Porque os heróis do passado de Gênesis 6 estão mais para vilões. Na realidade, quando a Bíblia se retrata ali em heróis, não é o herói que você conhece hoje, né? Esse tipo de herói, né, que salva a pátria, que salva todo mundo, que salva... Não. O herói que é referido em Gênesis 6 é mesmo um tipo de governo dominante, controlador, dominador, através da imposição do medo e do controle. Esses eram os heróis do passado, tá? Homens de renome, valentes, né? Que dominavam tudo. Gênesis 6, leia bem o texto de Gênesis 6, que nós chamamos hoje de Néfilins, né? São os caídos, que são os híbridos da mistura dos anjos caídos com as filhas, né, da descendência caída de Caim. Está ali bem claro no texto. Eu já gravei um vídeo sobre isso, não vou repetir aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. Então, quando você se depara com essa situação, você entende então que a influência dos Néfilins na época de Noé e também depois na época de Ló, você vai entender que Ló também, que Sodoma e Gomorra e toda aquela circunvizinhança, que eram mais de 10 cidades, não era só Sodoma e Gomorra que foi destruída, tá? Foram mais de 10 cidades, você pode ler no texto ali que você vai entender que o anjo fala para Ló ir para um lugar, ele queria ir para outra cidade, falou: essa cidade aí também vai ser destruída, não vai para aí não, né? Toda essa região aí vai cair no juízo. Porque depois você se depara com manuscritos, né, de Gilgamesh, na época de Gilgamesh. Gilgamesh era um Néfilim,
tá? Então existem histórias de manuscritos aí de Gilgamesh datados antes das escrituras bíblicas, até mais antigos. E existem rumores, né, de que um é cópia do outro, mas são rumores, só balela, né? Raciocínio ilógico. Mas enfim, Gilgamesh, por ser um Nephilim, existem escritos, né, manuscritos antigos que falam que esse Gilgamesh, né, também, né, não é bíblico, isso não está na Bíblia. Eu estou falando de escritos antigos que fala que esse Gilgamesh, junto com toda uma linhagem de Néfilis, também construíram uma arca e sobreviveram ao dilúvio. Isso explica então os Néfilins pós-diluviano, entende? Isso é uma teoria bem plausível e é documentada, que prova então os Néfilins que vieram, né, pós-diluvianos, tá? Porque a Bíblia cita que existiam eles na época e também depois houveram, ou seja, tiveram antes do dilúvio e também depois do dilúvio. Então está bem claro lá no texto de Gênesis 6, tá? Então o que acontece, meus queridos? Nessa época, né, o que houve, todo mundo sabe, foi um completo domínio, controle desses Néfilins sobre toda a humanidade, não só, né, controlando, dominando, mas também influenciando, ou seja, gerando uma cultura completamente adversa e contrária à cultura do nosso Criador, do Eterno. Por isso que depois Moisés vem, né, e entrega a lei para o povo israelita, para ter um padrão, um parâmetro, né, para que o povo israelita não caísse nessas mesmas práticas desses povos pagãos. E aí agora entra a parte interessante da história. Queridos, isso é tão sério, a questão dos Néfilins, e eu peço que você assista agora com atenção que eu vou dizer, que em Deuteronômio capítulo 2, eu vou deixar aqui o texto de referência, Deuteronômio capítulo 2, depois do dilúvio, depois de, né, Sodoma e Gomorra, que foi destruído também, que tinha influência Néfilim, tá? Sodoma e Gomorra dizem que toda a estrutura hierárquica de Sodoma e Gomorra e de todas aquelas cidades ali eram descendentes de Néfilins, que o próprio Criador veio e destruiu. Né? Então a gente fala, Sodoma e Gomorra é porque era só questão de prostituição. Não era só questão de prostituição, de lascívia, porque as outras nações também tinham isso, tá? Só que ali, além disso tudo que eles praticavam, tinha a questão da linhagem, né, dos caídos, dos Néfilins, que ainda, né, estavam sobre toda aquela região de Sodoma e Gomorra. Por isso a destruição. Isso você encontra nos textos, né, dessas literaturas seculares de Gilgamesh. Então você se depara então com a situação de, como eu deixei aqui, Deuteronômio capítulo 2, do versículo 8, se não me engano até o versículo 23, você vai ler duas histórias interessantes, você vai ler um texto interessante aqui em todo o capítulo 2 de Deuteronômio, onde o próprio Senhor, o Criador, ele dá uma orientação para Moisés falar para o povo que o povo estava passando pela terra de Edom, que era a terra dos descendentes de Esaú, e também passaram depois pelas colinas de Moabe, que eram os moabitas descendentes de Ló. Ló que gerou uma descendência de fruto de incesto com as suas próprias filhas, com as duas. Obviamente elas embebedaram ele, né, e fizeram o que fizeram, com influência dos Néfilins. Então duas nações que vieram ali, os Amonitas e os Moabitas, descendentes de Ló, que o Senhor Criador cita ali. E ele, nessa passagem específica que eu estou deixando aqui, ele cita algo interessante, que os israelitas não deveriam guerrear contra os seus irmãos, né, os descendentes de Esaú, os filhos de Esaú, não poderiam guerrear contra eles. Né, eles iriam passar pela terra e, pelo contrário, eles iam comprar, né, ou seja, iam gastar dinheiro na terra dos filhos de Esaú, um certo tipo de honraria a eles. E também não deveriam fazer guerra com os descendentes de Moab, pelo qual estavam passando ali pela terra. Por quê? Porque eles eram filhos de Ló. E aí ele deixa o porquê ali. Porque os filhos de Esaú, eles lutaram contra os gigantes, né, os Emins. Eles são os Emins. E os filhos de Moab também lutaram e derrotaram, né, toda uma categoria de gigantes, que eram os Zanzumins. Está escrito no texto bíblico, duas classes de gigantes, os Emins e os Zanzumins. E ficou para os israelitas então, né, se você vai ler agora todo o texto de Josué capítulo 10 até o capítulo 15, você vai ver que Moisés começa a destruir Kiriat Arba. Arba era um pai, né, uma raiz, vamos dizer assim, um protótipo, ou o pai dos gigantes, dos Anaquins. Os Anaquins. Então Arba era pai de Anak,
que deu origem a outros 3 gigantes, que toda aquela linhagem de gigantes ali, ok? O que acontece? Ficou então para os israelitas tomar posse da terra. Então qual que era a incumbência deles? Exterminar completamente a raça dos gigantes, dos anaquins, aqueles que sobraram. Inclusive Moisés cita, olha, os anaquins aí foi os que sobrou, porque os emins, os anzumins, né, essa raça toda, os filhos de Esaú e os descendentes de Moabe eliminaram no texto bíblico. Olha que interessante. Então qual que era a missão dos israelitas? Eles tinham que exterminar, não podia sobrar nada, mulher, criança. Aí você vê, nossa, mas Deus é mau, Deus mandou matar tudo. Não, só dessas nações. Se você pegar de Josué 10 a 15, você vai entender que algumas nações, ele orienta, olha só a orientação que ele dá. Chega na nação e pede paz. A nação que não for de origem desses povos. Aí vai, sei lá, os ferezeus, os cananeus, os jebuseus e tal. Porque todos esses povos se misturaram com gigantes, de alguma maneira. E alguns deles permaneceram com a sua raiz, a raiz dos gigantes, dos anaquins. Então você precisa entender o porquê de tudo isso. Então Deus manda eliminar tudo, e queimar tudo, queimar tudo que tinha, matar gados, ovelhas, nem animal era para sobreviver. Por quê? Porque os gigantes tinham uma prática de cruzar animais diferentes para gerar animais diferentes. E se você não encontra, obviamente, nos textos bíblicos, mas pressupõe-se isso por 2 motivos. Isso você vai encontrar no livro apócrifo de Enoque, claramente escrito lá, que foi tirado dos manuscritos, né? E você encontra, então, o próprio Criador, depois, passando leis para Moisés, e nessas leis, o próprio Criador, ele proíbe, ok? O casamento dos israelitas fora do arraial, a não ser de povos que viriam com paz, povos que ele especificou que povos seriam esses, e não poderia também cruzar animais de diferentes raças. Está na lei. Por quê? Porque essa era a prática que foi passada através desses néfilins. Então por isso que Deus manda exterminar tudo. Mata animal, mata criança, mata tudo, queima tudo, destrói tudo. Todos esses povos que foram dessas origens, ok? Dessas origens. Porque é uma origem que não teve origem no Criador. Foi uma origem, foi algo que veio de forma completamente errada, completamente fora dos padrões bíblicos. Aí você vai me perguntar por que eu estou falando tudo isso, e esse vídeo está ficando um pouco extenso, e ele vai ficar extenso mesmo, porque a intenção é te explicar, porque tudo isso tem a ver com o fim dos tempos. O que vai acontecer nos fins dos tempos, meus queridos? O texto bíblico é bem claro. Vai haver um retorno desses néfilins, que hoje são os demônios que você conhece, tá? São os demônios que você conhece. Não são anjos caídos. Anjos caídos é uma categoria e demônios são outra categoria. Os demônios que estão chamados de néfilins, porque são espíritos errantes. A Bíblia é clara sobre isso no texto de Lucas, tá? Se não me engano, Lucas 17. Quando o Senhor Jesus fala, né? Quando o espírito imundo sai da casa, ele anda por lugares áridos sobre a terra, são espíritos territoriais, não teve origem no céu, então eles ficam sobre a terra, não tem como eles voltar para outro lugar. Não são anjos que estão nos lugares celestiais, que diz Efésios 6, tá? Porque anjos estão nos lugares celestiais, anjos caídos, muitos deles, nos lugares celestiais. Por isso que Paulo fala em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, tá? Nos lugares celestiais, ou seja, não é na terra, nem só debaixo da terra. Debaixo da terra rola néfilins, né? Espíritos errantes sobre a terra, espíritos de néfilins, né? Que procuram então uma casa. Literalmente o texto de Lucas diz que eles procuram uma casa para ser habitação deles. Então hoje eles utilizam muitos humanos para tal, ok? Muitos humanos para tal. E como o texto bíblico diz, nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra esses principados, esses dominadores do mundo celestial, e contra esses demônios, contra esses pneumas, né, malignos que andam sobre a terra. E no final dos tempos, esses pneumas, esses espíritos malignos, eles vão encontrar corpos, de uma maneira ou de outra. Talvez usando a engenharia genética, a biomedicina, que é o que eu acredito que é mais plausível, porque hoje está avançadíssimo. Amanhã eu vou tentar falar um pouco sobre a questão do CRISP, tá? Que são as tesouras genéticas, que foi o que deu origem agora, nessa questão aí da picadinha da abelha, né? Para dar solução para o mundo, e que foi de originário daquelas duas cientistas que ganharam o prêmio Nobel ano passado. Então essa tecnologia é avançadíssima.
é comparar um telégrafo com seu smartphone hoje de última geração, para você ter uma noção do avanço tecnológico da biomedicina hoje, o que é capaz de acontecer. Então, particularmente, é isso que a Bíblia nos mostra, que nos dias de Noé aconteceu isso, nos dias de Ló também aconteceu isso, com Sodoma e Gomorra, e nos últimos dias acontecerá a mesma coisa, a ponto de que o Criador vai ter que intervir novamente, como interviu no passado, né, no tempo de Noé, através do dilúvio, como interviu nas 10 cidades, em toda a circunvizinhança ali de Sodoma e Gomorra e aquelas outras 10 cidades, e agora em todo o mundo vai acontecer. E o Senhor Jesus foi muito preciso na colocação, como aconteceu nos dias de Noé e como aconteceu nos dias de Ló, acontecerá pela terceira vez novamente nos nossos dias, que se chama hoje. Compreende o que eu estou dizendo? O retorno dos néfilos está bem claro e você vai entender agora quando eu começar a entrar nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças. Você vai compreender a razão de tudo isso. Na realidade, eu acho que você já deu para entender um bocado do que eu venho falando aqui, né? Dá uma noção aí. Então, você vai, durante o vídeo aí você viu algumas ilustrações, algumas coisas, algumas questões. Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, que naquela época os gigantes, eles eram contratados como justiceiros pelos exércitos. Se você vê claramente no livro de 1 Samuel, capítulo 17, né, quando Davi derrota Golias. Na realidade, 2 Samuel. Quando Davi derrota Golias. Golias era o quê? Era um tipo de soldado Nephilim que era contratado, porque naquela época existia muito isso, né? Você poupava os exércitos quando pegava o melhor guerreiro de um para lutar contra o melhor guerreiro do outro. E os pessoal de Gat, de Gaza, daquela faixa de Gaza ali em Israel, né, e todos aqueles filisteus e demais, tinham então os seus soldados Néfilins, né, que Golias era um deles e tiveram vários ali. Davi derrotou vários deles depois, porque isso não ficou só na época dos israelitas, não conseguiram derrotar todos, tá? Caleb consegue derrotar e exterminar boa parte dos anaquins, mas alguns ainda ficam até a época de Davi. Por isso Davi, ele conquista tanto o coração de Deus, porque ele foi um dos responsáveis por eliminar praticamente, completamente os gigantes. Foi uma das coisas que Davi fez, ok? Então, você percebe isso quando você tem uma noção, né, de como que eles faziam para lutar os exércitos. E Davi era um exemplo clássico disso. Amanhã eu volto com o vídeo, talvez tecendo alguns comentários sobre essas questões dos Néfilins, mas talvez eu já entre direto na questão, né, dos 7 selos, das 7 trombetas e depois das 7 taças. Eu vou fazer uma intercalação de 3 vídeos aí pra gente conseguir fechar a linha de raciocínio, tá bem? Então, shalom, fique na paz e até amanhã.